24/24 depois de cumprir a sua missão, o Espírito se apossava da pessoa, o Espírito ia da pessoa. Depois de cumprir a sua missão, nessas 4 classes de pessoas: reis, juízes, sacerdotes e profeta. E essas 4 classes de pessoas representam alguma coisa nos nossos dias. O rei está a falar de autoridade ministerial. Juízes está a falar acerca de discernimento ministerial. Sacerdote está a falar de intercessores. E profeta está a falar acerca de portadores das mensagens de Deus. Aleluia. Mensageiro da parte do Todo-Poderoso. Ao meditarmos o Antigo Testamento, acerca do ministério profético no Antigo Testamento, nós entendemos que o ministério profético havia uma grande responsabilidade neste ministério no Antigo Testamento. Significa que eles não eram vaidosos a se intitularem de profeta. Significa que havia uma responsabilidade grande no Antigo Testamento neste ministério profético, aonde se alguém estiver a profetizar no Antigo Testamento, se não se cumprir a 100% o que foi profetizado, esta pessoa corria o risco de ser morto, esta pessoa corria o risco de ser apedrejado. Então, o ministério profético no Antigo Testamento havia uma grande responsabilidade. A pessoa não poderia aumentar a palavra de Deus, nem omitir a palavra de Deus. Tinha que entregar o recado a 100% como Deus falara. Aleluia. Significa, se Deus está a falar para transmitir a mensagem em alguém superior, seja um rei, eles têm que entregar a mensagem com fidelidade. Não vão ficar a embelezar as palavras. Aleluia. Assim como aconteceu, na verdade, com o profeta Natan, está a repreender a Davi com uma mensagem profética no Antigo Testamento. Assim como aconteceu com Elias, está a repreender Acabe com uma mensagem profética da parte de Deus. Assim como aconteceu com João Batista, está a repreender o rei Herodes do seu adultério, do seu pecado. Aleluia. Se fosse nos dias de hoje, quantos profetas já poderiam exatamente se corromper com a mensagem, porque na verdade está a entregar mensagem em alguém superior. Talvez se fosse nos dias de hoje, alguns profetas poderiam criar equipa de partido simplesmente para extorquir dinheiro, simplesmente para o governo lhe dar mérito. Aleluia. Se fosse nos dias de hoje, muitas pessoas poderiam dar a extorquir a mensagem divina do Todo-Poderoso simplesmente para agradar alguém. Aleluia. Mas ao meditarmos a palavra, nós vamos entender que o verdadeiro profeta não é aquele que prega aquilo que o povo quer ouvir, mas é aquele que prega aquilo que o povo precisa ouvir. Aleluia. Ainda que não lhe darem roupa de marca, ele sabe que tem o deserto e ele vai se vestir com roupa de camelo. Aleluia. Ainda que não lhe darem comida bonita, ele sabe que tem gafanhoto e Deus se veste para se alimentar no deserto. Mas ele não vai mudar a mensagem. Aleluia. O verdadeiro profeta não é aquele que prega aquilo que o povo quer ouvir, mas aquele que prega aquilo que o povo precisa ouvir. Quem está entendendo o recado, levanta a mão e glorifica o Todo-Poderoso. Aleluia. Então nós entendemos que no Antigo Testamento o ministério profético nunca foi brincadeira, foi algo sério, foi algo ferrenho. Aleluia.
nós entendemos, para nós melhor refletir, que no Antigo Testamento a Bíblia Sagrada ainda não estava exatamente tão completa. No Antigo Testamento, o Antigo Testamento ainda não estava completo, então a mensagem profética tinha uma autoridade maior. Aleluia! Aquilo que o profeta está dizendo soa como a voz de Deus para orientação direta para o seu povo. Aleluia! Então nós entendemos que no Antigo Testamento a mensagem profética era de extrema responsabilidade. Já no Novo Testamento, ao meditarmos a Bíblia Sagrada, nós entendemos que o ministério do Antigo Testamento profético se cumpre e culmina na pessoa de João Batista. Já quando lemos o livro de Atos dos Apóstolos, ali vamos ver que a igreja tem um outro estilo do ministério profético. Aleluia! Porque ali o Antigo Testamento já estava completo, já estava canonizado, o livro de Gênesis até o livro de Malaquias. Aleluia! E Jesus já apareceu, e a Bíblia vai dizer que a profecia de Joel se cumpriu. Em Atos capítulo 2, onde todos estavam reunidos no mesmo lugar, e o Espírito foi derramado sobre toda a carne. Aleluia! Se no Antigo Testamento o Espírito era derramado a pessoas específicas, reis, juízes, profetas e sacerdotes, no Novo Testamento o Espírito foi derramado sobre toda a carne, até sobre os trabalhadores, os servos. O Espírito foi derramado sobre toda a carne no Novo Testamento. Aleluia! E a atuação do ministério profético no Novo Testamento era completamente diferente. Aleluia! O que o profeta do Novo Testamento está a profetizar tem que estar de acordo aquilo que está escrito nos oráculos do Antigo Testamento. Aleluia! E no Antigo Testamento, como a igreja era perseguida, o ministério profético já não era muito abrangente como do Antigo Testamento. Aleluia! No Novo Testamento, as mensagens do profeta no Novo Testamento eram umas mensagens para a comunidade, eram umas mensagens para uma determinada igreja ou para uma pessoa específica. Aleluia! Já não era uma mensagem abrangente de alguém se intitular, não, eu sou profeta de hoje levantado. Não era isso. Aleluia! No Novo Testamento, Deus distribuiu dons a toda a carne. Aleluia! Eu quero que você entenda que é uma diferença de dom espiritual e do ministério profético. Há uma diferença, para melhor dizer, do dom da profecia e do ministério profético. Aleluia! Dom da profecia é registrado em 1 Coríntios capítulo 12, onde a Bíblia Sagrada vai falar acerca dos 9 dons do Espírito. Os dons é para todos. Aleluia! Mas o ministério é para pessoas exclusivas. Aleluia! O ministério é para pessoas específicas. A diferença de dom profético e ministério profético, coisa que tem sido motivo de muitos debates, porque algumas pessoas, pelo fato de ter um dom, manifestar um dom profético, fica já se intitulou, eu sou profeta tal, eu sou a profetisa Y. Aleluia! A diferença é que o dom profético
é algo espontâneo, é algo momentâneo, é algo que se manifesta em ti, mas se manifesta de forma momentânea. Aleluia. É apenas um dom. Mas ministério é algo natural, é algo nato. Aleluia. Significa que nem todo aquele que profetiza é um profeta, mas todo profeta, ele profetiza de acordo à palavra. Aleluia. Todo profeta profetiza sem ferir as escrituras. Aleluia. O ministério profético nos dias de hoje. Algum tempo atrás, enquanto entrava dentro de um autocarro para poder pregar a palavra, eu estava em espírito de oração dentro do autocarro para pregar a palavra. Para minha surpresa, um homem rapidamente ergueu a sua voz e começou a falar de Deus. Eu fiquei descansado, pensando que era um cristão que estava a pregar a palavra. Para minha surpresa, era alguém que estava a exaltar mais o profeta Cacau Filipe, dizendo nas pessoas: se você não acreditar no profeta Cacau Filipe, não terás a salvação. Eu, dentro daquele autocarro, tive a autoridade de interromper a mensagem e comecei a falar: irmão, o único que garante a salvação é Jesus Cristo. Aleluia. E comecei a falar para o povo: acautelai-vos com os falsos profetas. As pessoas ficavam todas atentas à nossa conversa, como se fosse um debate. E na verdade, o povo diante das cadeiras começou a entender que não podemos colocar outro fundamento além daquele que já está posto, que é Cristo Jesus. Aleluia. Ainda que vire um anjo do céu, um apóstolo, mas se colocar algo que está além daquilo que a palavra fala, considere esta pessoa anátema, amaldiçoado. Aleluia. Uma das características para você identificar um verdadeiro e um falso profeta é pelo menos através de duas coisas: através dos frutos que ele apresenta e através da palavra que ele prega. Aleluia. Se os frutos que ele apresenta não vai de acordo com aquilo que ele prega, considere esta pessoa um falso. Aleluia. E o que ele prega não vai de acordo às escrituras, considere esta pessoa um falso profeta. O verdadeiro profeta, ele é alguém cristocêntrico. Aleluia. Alguém que introduz Cristo como centro, que eleva a Cristo. Aleluia. E Cristo se encontra desde o Antigo até o Novo Testamento. Cristo é mencionado. Aleluia. Em Gênesis, Jesus é a semente da mulher. Em Êxodo, Jesus é o nosso sumo sacerdote. Em Levítico, Jesus é, aleluia, o cordeiro pascual. Em Números, Jesus é a água que saiu da rocha. Em Deuteronômio, Jesus é o grande profeta. Em Salmos, Jesus é o nosso pastor. Em Isaías, Jesus é o profeta messiânico. Jesus se encontra em toda a Bíblia Sagrada. Aleluia. Então precisamos ser cristocêntrico. Aleluia. Precisamos ser cristocêntrico e precisamos ser bibliocêntrico. Pastor, algumas seitas têm se levantado dizendo que já não temos que credibilizar na Bíblia, temos que criar outras brochuras, temos que criar outras sentinelas, temos que criar outros Alcorão, temos que criar
outros livros, mas a Bíblia é suficiente, aleluia. Quem acredita que a Bíblia é suficiente, levanta a mão e glorifica. A Bíblia é suficiente. Jesus vai dizer: examinai as Escrituras, porque julgaste nela a vida, e são elas que de mim testificam. Jesus vai dizer: errais, não conheceis as Escrituras, nem o poder de Deus. Jesus vai dizer que não só do pão que o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, aleluia. Jesus vai falar: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, aleluia. O salmista vai dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos, aleluia. De que forma o jovem conservará puro o seu caminho? É examinando a palavra de Deus. Guardei a palavra de Deus na tábua do meu coração, para não pecar contra ti. Bem-aventurado é o varão que não se detém nos conselhos dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, aleluia. Ele será comparado como uma árvore plantada diante do ribeiro, cujas suas folhas não murcham, mas dá o seu fruto à estação própria, e tudo que ele fazer prosperará. Tudo que fazer prosperará. Glorifica o Todo-Poderoso, aleluia. Rapidamente, quero 5 pessoas aqui, faz favor. 5 pessoas, faz favor. Glória a Deus, aleluia. La ba 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 ba, ura ba 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 ba. Ok, vamos fazer de conta que ele ou ela é um servo ou uma serva de Deus que está à procura da direção de Deus, aleluia. Faça de conta que os seus olhos estão fechados, pode fechar os olhos. Os seus olhos estão fechados, e daí ela precisa da direção de Deus, aleluia. Eu vou contar até 3 e a nossa irmã vai seguir uma direção dos nossos irmãos que estão aqui. 1, 2, 3. Amém. Glória a Deus. Podem sentar, por favor. Podem sentar. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Com essa ilustração, eu quero dizer que muitas das vezes nós, por falta de comunhão com Deus, intimidade com Deus, nós não conseguimos discernir qual é a voz de Deus, aleluia. Jesus vai dizer no Evangelho de João capítulo 10: as minhas ovelhas me conhecem e seguem a minha voz, aleluia. Significa que precisamos ter relacionamento, intimidade profunda com Deus, para nós conseguir discernir qual é a voz de Deus para as nossas vidas, aleluia. Porque há tantas vozes que acabamos por ouvir: voz do ego, voz da vaidade, voz do mundo, voz da carne, aleluia. Por falta de discernir a voz de Deus, nós seguimos qualquer voz, aleluia. Mas nós precisamos ter relacionamento com Deus, a fim de nós conseguir identificar qual é a voz de Deus, aleluia. Se coloca de pé rapidamente, em nome de Jesus Cristo. Ministério profético nos dias de hoje. Nos dias de hoje nós estamos a ver muita confusão, estamos a ver muita distorção, pessoas que estão a extorquir o povo,
E a maioria das igrejas proféticas é que mais enche. Aquilo é um show, não é culto. Aonde muitos têm sido enganados por causa de milagre, têm seguido mais milagre do que a palavra. Aleluia. Eu quero que você levante as suas mãos e vai dizer como Isaías: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Vai dizer como Isaías essas palavras: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Seja você a resposta do chamado de Deus para esta geração. Seja você o chamado de Deus, aleluia, aonde há muita poluição de pecado. Seja você a resposta de Deus para dizer: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Enquanto você diz: eis-me aqui, Senhor, o Senhor começa a restaurar a tua vida. Enquanto você diz: eis-me aqui, Senhor, o Senhor começa a restaurar o altar da tua vida. Enquanto você começa a dizer: eis-me aqui, Senhor, o Senhor começa a sondar, a quebrantar a tua mente e o teu coração. Enquanto você começa a dizer: eis-me aqui, Senhor, o Senhor começa a purificar você, a santificar você. Enquanto você diz: eis-me aqui, Senhor, o Senhor começa a te capacitar para o ir. Enquanto você começa a dizer: eis-me aqui, Senhor, o Senhor te capacita para o envia-me a mim. Enquanto você começa a dizer: eis-me aqui, Senhor, o Senhor te capacita para te usar, para te usar. Diga: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Senhor, nosso Deus, nosso amado Pai, estamos diante da tua presença e diante das tuas asas estamos seguros. Na tua presença encontramos segurança. Em nome de Jesus, coloca a brasa de fogo sobre a boca deste irmão. Coloca a brasa de fogo sobre a boca deste irmão. Coloca a brasa do fogo santo, brasa do fogo do altar, brasa do fogo divino. Coloca a brasa de fogo, é no nome de Jesus. Purifica agora, purifica agora, purifica agora com fogo divino, fogo do altar, fogo divino, fogo do céu, fogo divino, é no nome de Jesus. Fogo, 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 fogo de Deus, fogo, 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 fogo de Deus. Queima, queima, queima este altar, queima, queima, queima este altar, queima, 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 queima este altar. Começa a arder o fogo da cristocidade. Começa a arder o fogo das escrituras. Arde o fogo. Receba da parte de Deus o presente que ela criou para a tua vida. Receba da parte de Deus autoridade. Você é o profeta da tua vida. Você nasceu para ser profeta na tua família. Você nasceu para abrir portas na tua casa. Você nasceu para abrir portas no seio familiar. Quem vai comandar não são os que bandeiros. Quem vai comandar na tua casa, na tua vida, na tua família, não são os feiticeiros. Quem vai comandar é Deus. É Deus. É Deus, é Deus, é Deus, é Deus. É Deus, Deus na tua vida. Deus que te salvou. Deus que te curou. Deus que te libertou. Deus, a Ele a glória. A Ele o louvor e a adoração. Toda a terra está cheia da tua glória. Eu sinto a presença dele aqui. Eu sinto o seu
Tenha liberdade, Senhor. Governa a minha casa, governa a minha vida, orienta a minha vida. Livra-me das falsas doutrinas. Livra-me, 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 livra-me. Jesus, Jesus. Aleluia. Aleluia. Deus conosco.